dia, gente. Eu quero hoje estar falando com comerciantes de armação dos búzios. O meu vídeo hoje é direcionado diretamente para o comerciante de armação dos búzios. A minha formação profissional começou no Bradesco, né, em Niterói, na agência 309. Um ano depois eu passei para o Bamerindos, de supervisor de agência, e fazia uma inspeção dentro do banco comercial. Mas na realidade a nossa função era dinamizar e fortalecer o comércio local. O presidente do Bamerindos, o falecido Avelino Vieira, ele tinha uma posição muito clara: se a gente conseguisse transformar um pequeno comerciante num grande comerciante, o Bamerindos teria vários grandes comerciantes com o passar dos anos. E assim nós fizemos. A questão real de que nós tivemos êxito foi na crise de 1980, onde a nossa carteira de compensação de cheque não sofreu. Ou seja, nós tivemos êxito em pegar o nosso pequeno comerciante e dar solidez financeira a ele e transformá-lo num grande cliente. Então, eu entendo que hoje o quadro que nós vivemos em armação dos búzios requer essa ação, né? De se tratar do comércio com uma atenção mais focada, mais direcionada, né? Eu não tenho essa expectativa que o turismo vai salvar a armação dos búzios, porque as bolsas econômicas da Europa, da Ásia, da América, elas quebraram. Na realidade, o mundo quebrou. A questão hoje do coronavírus, ela é mundial, ela atacou o mundo inteiro. Então, o que que nós temos que observar de imediato para a armação dos búzios? Uma atenção toda voltada ao comércio. É esse comerciante local que é desprezado durante muitos anos, é ele que é o coração da cidade. Nós não vamos ter mais a entrada turística internacional ou nacional. Nós poderemos ter, corriqueiramente, o proprietário de residências em armação dos búzios que virá o seu final de semana, ou de 15 em 15 dias, ou de mês em mês para a cidade. E isso não vai ser o suficiente. Então, o que que nós vamos precisar com urgência? De uma política salarial real e positiva nos 4 salários mínimos para o servidor público, que nós estamos falando de 2.000 pessoas, 2.000 moradores em armação dos búzios ganhando 4 salários mínimos. Tá? E o comerciante local precisa que o Poder Legislativo entenda que ele é um legislador, né? A função do legislador é criar leis, né? E criar leis focadas para o comerciante local. Por que isso? Porque é notório, o prefeito, o chefe do executivo, ele vai estar voltado para... O foco dele vai estar no humanitário e no social. E o poder legislativo, ele vai ter que ser sólido, ele vai ter que ser capacitado, porque é esse poder legislativo que vai ter que ir criar leis, né, em função do comércio, para que essas leis tenham um alicerce para que os investimentos do BNDES ao comerciante local tenham segurança, tenham solidez. Você vai ter que ir ao comerciante local, propor a ele um crescimento, se ele concordar e aprovar, então você vai gerar recursos para ele via BNDES para que ele gere emprego. O Banco Nacional de Desenvolvimento Social, ele vai injetar dinheiro no segmento que tiver voltado para a geração de empregos. E nós vamos precisar mais do que nunca de uma Câmara capacitada para que ela crie leis. Percebam, até hoje a armação dos búzios vem meio num processo man-baby com relação às eleições. Ir no hospital ver uma ação errada ou ir num departamento e ver uma ação errada, isso é função de qualquer cidadão, de qualquer pessoa. Vereador não é pago para isso, ele não existe para isso. Qualquer pessoa vê um fato errado e se reporta ao MP, e o MP vai entrar naquele momento ali, naquela função, porque é função do MP. O vereador é um legislador, ele cria leis para o executivo executar. E ele vai fiscalizar se o executivo está executando as leis que ele criou ou que a Casa Municipal criou. Então, a função dos 9 vereadores, quando se fala de fiscalizar, é fiscalizar se o Poder Executivo está executando as leis criadas pela Casa Legislativa. Eles são legisladores. E hoje o comércio vai carecer de uma Câmara Municipal que trabalhe, que seja legisladora para o comércio.
né? Porque é o comércio que vai gerar emprego, é o comércio que vai, através dele, que vai fazer os recolhimentos fiscais. A saída de Armação dos Búzios não vai ser mais o turismo. Eu acredito que em 2021, a solução para a cidade, o organismo que vai fazer essa cidade vir à tona é o comerciante local. E para isso ele vai precisar de uma legislação toda voltada para ele. E uma legislação é feita através dos seus legisladores. Era esse o meu recado. Um abraço para vocês.